Mililitros. Aqui você presta atenção quando ela reage aos planos para a festa. Prestar atenção ao que ela tem a dizer. Mililitros. E quando você a observou em outras festas? Se ela parecia feliz, se divertindo ou não. E ao que ela tinha a dizer depois sobre a festa? Mililitros. Você sente alguma das sensações que ela deve estar tendo nessas festas? Não, apenas a minha própria curiosidade. A reação de Anne não inclui nada acerca de uma experiência vicariante das sensações ou emoções da filha. Ela presta atenção ao comportamento da filha, indicando que suas referências reais, passadas e presentes são informacionais. Mililitros. Como você sabe que o que está planejando vai funcionar, que haverá tempo, dinheiro e esforço suficientes? Simplesmente imagino o que será necessário. Mililitros. E se for preciso mais tempo, dinheiro ou esforço do que você pode dispor? Bem, aí tenho que mudar os planos. Anne usa referências futuras construídas como base para seus testes relativos a tudo dar certo. Mililitros. Aqui você presta atenção quando imagina o tempo necessário, o dinheiro, e o que terá que fazer para conseguir aprontar tudo. Na loucura que vai ser. Se não vou conseguir, ou se vai dar para fazer tudo sem muita atenção. Mililitros. Ok, então você presta atenção na maluquice e inatenção. Enquanto se imagina pondo o plano em prática, você se sente realmente maluca se tudo parecer confuso, ou se sente relaxada se tudo parecer mais tranquilo? Ou é só uma coisa que você vê acontecendo nas imagens que surgem em sua cabeça? Eu sinto. Anne vivencia algumas das sensações que teria se estivesse de fato engajada nas atividades que está imaginando. Suas referências futuras construídas são, portanto, pessoais. Criar festas infantis bem-sucedidas. Planejamento. Festas passadas. Pergunta à filha. Felicidade. Crianças rindo, sorrindo, interagindo. Imagina as etapas. Tudo dando certo igual tempo, dinheiro e esforço suficientes. Causa e efeito. O que as crianças apreciariam. Numa sessão anterior apresentando Morgan, que é muito habilidosa na edição de vídeos educacionais. Já sabemos que ao editar, ela faz testes futuros quanto ao critério de clareza. Sua equivalência de critério para clareza é que os pontos a serem ensinados estejam separados e que cada ponto suceda naturalmente os anteriores. Mililitros. Como você sabe que editou de modo claro um segmento? Morgan. Eu vejo o segmento com os olhos de um principiante e vejo se está claro para mim como principiante. Morgan baseia suas avaliações de clareza de um determinado segmento em sua percepção imaginada do efeito desse segmento sobre um principiante. Essa é uma referência presente construída. Mililitros. Aqui você presta atenção ao ver o segmento como se fosse um principiante. Morgan. Como eu disse, está claro? Cada ponto se segue naturalmente ao anterior e se soma a eles. Mililitros. Então, quando alguma coisa não está clara, você apenas nota o fato, ou também sente a confusão do principiante? Morgan. Sinto, é isso que vem primeiro. Estou sentada lá vendo o segmento como se fosse uma novata e é quando eu fico confusa, irritada ou aborrecida que eu olho de novo e começo a pensar, por que aquilo não estava dado? Assim, para Morgan, a experiência de referência presente de assistir ao vídeo é pessoal, e quando algo não lhe parece claro ela passa a ver o vídeo de sua própria perspectiva de editora, fazendo essa nova referência presente, real e informacional. Morgan. Fazer vídeos eficientes. Editar. PR1. Rever o vídeo. Clareza. Pontos. PRJ. Olhos de prim. Separados em si. Cipiante. Sequência natural. Causa e efeito. Edição feita. Já falamos de Bill, hábil em barganhar na compra de obras de arte. Já sabemos que os dois critérios que Bill considera ao barganhar são valor martivo e preço mais baixo possível. Para Bill, o valor relativo é o valor da obra de arte em relação ao preço de outros trabalhos do mesmo artista. O preço mais baixo possível significa o melhor preço que ele pode conseguir sem deixar de manter uma boa relação com o negociante.
Ambos os critérios são avaliados no presente. A importância que Bill atribui ao critério de manter uma boa relação está em que o negociante quererá fazer negócio comigo de novo e me dará tratamento preferencial. Assim, para o critério de manter uma boa relação, ele faz testes futuros. Mililitros. O que você usa como evidência para o preço mais baixo que pode conseguir? Bui. Essencialmente, isso é determinado pelo que sei sobre os preços do trabalho desse artista e pelo tipo de reações que estou percebendo no negociante enquanto regateamos. A referência de Bill para o preço mais baixo possível é passada, real e informacional quanto à variação dos preços do artista, e real e presente quanto às reações do negociante às ofertas de Bill. Mililitros. De que reações você está falando? Bill. Se estamos nos entendendo, se ele parece estar ofendido como uma oferta, se ele está ansioso, ou ansioso demais, esse tipo de coisa. Mililitros. E como você sabe que ele está ansioso e não ansioso demais? Bill. Vejo nos olhos dele, se estão duros e anormalmente abertos, então ele está ansioso demais. Também observo se a cadência da fala se altera ou se seus movimentos estão um pouco espasmódicos e exagerados. Mililitros. Você experimenta a sensação de estar ansioso demais quando ouve e vê essas reações? Bill. De jeito nenhum. Eu só as observo. Bill simplesmente observa as reações do negociante sem sentir-se do mesmo modo como imagina que o negociante se sinta. A referência presente relativa às reações do negociante são, assim, informacionais. Mililitros. E a que você presta atenção para saber que terá um bom relacionamento com esse negociante no futuro? Bill. A mesma coisa. A aparência dele, a voz, o modo de agir. Assim, a referência presente informacional das reações do negociante também funciona como referência para o seu teste de uma relação futura com aquele negociante. Bill. Comprar bem obras de arte. K. Histórico dos preços do artista. PR1. Reações do negociante. PR. V. T. Valor relativo. Comparação com outras obras. Preço mais M baixo possível igual. Ainda manter bom relacionamento. F. V. A. Boa relação. Querer negociar comigo. Tratamento preferencial duro, porém justo. Tratamento preferencial. PR. F. Azel sempre entregou sua declaração de renda no prazo. Isso requer a atividade de planejar, que por sua vez é composta por dois procedimentos operacionais. O primeiro é uma avaliação presente do que precisa ser feito. A equivalência de critério para precisa ser feito é qualquer coisa que trará consequências desagradáveis se um fio for realizada. A segunda é definir a sequência das coisas a fazer, o que envolve um teste futuro relativo ao critério do mais fácil. A equivalência de critério para mais fácil é a sequência que exigirá menos tempo e esforço. Mililitros. Como você sabe o que precisa ser feito? Azel. Checando a lista que meu contador me dá, e eu também me lembro bem do que precisei fazer no ano passado. Mililitros. De que você se lembra quando recorda o que precisou fazer no ano passado? Azel. A. Checar os telefonemas de negócios das contas de telefone, reunir as notas das refeições das viagens de negócios, recibos de correio, esse tipo de coisa. Azel utiliza para o seu procedimento operacional precisa ser feito uma referência presente real informacional, o que foi precisou fazer no ano passado. Mililitros. Como você sabe qual será a sequência mais fácil? Azel. Imagino o que tem que ser feito e os diferentes modos de fazê-lo. Se eu não souber, aí pergunto ao meu contador ou a alguém que pareça conhecer essas coisas. Mililitros. Enquanto imagina o que tem que ser feito, você simplesmente relaciona essas coisas, ou sente como seria estar fazendo-as? Azel. Eu me vejo fazendo-as. Mililitros. Há alguma outra coisa que você use, qualquer informação ou experiência, como base para decidir o que precisa ser feito ou qual a sequência mais fácil para fazê-lo? Azel. Deixe-me ver. Não, acho que é só isso. Ao avaliar a sequência mais fácil, Azel usa uma referência informacional futura, imagina o que tem que ser feito, vê a si mesma fazendo, e às vezes uma referência presente informacional, pergunta.
Azel. Preparar a declaração a tempo. Planejar PR. PR. Checar a lista. G. PR precisa ser feito se consequente. Ano passado. C. As desagradáveis se não for feito. Não fazer o que precisa ser feito. Consequências desagradáveis. PR. F. Azel. Preparar a declaração a tempo. PR1. O que precisa ser feito. Resultado de procedimento operacional anterior. FJ. Fazer de modos diferentes. PR1. Perguntar aos outros. Causa e efeito. EV. Mais fácil, menos tempo e esforço. Sequência a usar. Sara vota em todas as eleições. Ela se sentiria irresponsável se não votasse. Sara está fazendo um teste futuro a respeito do critério de quarto responsabilidade, cuja equivalência, nesse contexto, é o ato de votar. Mililitros. O que você usa como base para saber que se sentiria irresponsável se não votasse? Sara. Sempre me lembro da minha mãe se sentindo culpada por não ter votado numa eleição na escola quando eu era criança. Tinha sido um daqueles dias muito difíceis e ela estava ocupada demais. Ela se sentiu muito mal, e isso me impressionou muito. Mililitros. Então você acha que se sentiria do mesmo jeito? Sara. Ah, sim. Sempre voto, mas sei que se não votasse me sentiria péssima. Nossos pais nos ensinaram que votar era ao mesmo tempo um grande privilégio e uma responsabilidade essencial. Sara menciona duas referências. A primeira é uma referência passada real da reação de sua mãe após não ter conseguido votar, e a outra, uma referência futura construída de como ela se sentiria se não votasse. Mililitros. Você disse que o fato de sua mãe não ter votado a impressionou muito. Quando você se lembra dela não ter votado, a que você presta atenção? Sara. Na dor e na vergonha dela por não ter feito o que ela sabia que devia ter feito. Mililitros. Quando se recorda disso, você sente a dor e a vergonha dela, ou apenas sabe que ela se sentia desse modo? Sara. Sinto a vergonha. É isso que torna essa lembrança tão forte para mim. A sua referência passada da mãe é, assim, pessoal. Mililitros. Ok. Como você sempre votou, como sabe que se sentiria péssima se não votasse? Sara. Boa pergunta. Bem, eu sei que sempre me senti bem quando votei, e quando me imagino não votando me imagino com uma sensação péssima. Irresponsável. Sara descreve uma outra referência, a referência passada real de como se sentiu em resultado de ter votado, e especificou que a referência futura de não votar é pessoal. Eu imagino me sentindo péssima. Mililitros. Quando se recorda de como se sentiu bem por ter votado no passado, você sente a mesma sensação de novo, ou apenas sabe que se sentiu desse modo? Sara. Sinto de novo. A referência passada de como ela se sentiu após votar também é, portanto, uma referência pessoal. Sara. Votar regularmente. Decidir. PAP, mas não votando. F. C. F. PAP, votar. Responsável. Votar. P. Não votar. Causa e efeito. Votar ou não votar. Ao contrário de Sara, Willie raramente vota. Com base em nossa elucidação, sabemos que o procedimento operacional subjacente à sua decisão de não votar inclui dois testes. Um é futuro, relativo a se o seu voto faria ou não diferença, e o outro, presente, relativo a se ele gosta ou não de algum dos candidatos. Mililitros. O que você quer dizer com fazer diferença? Willie. Que eu possa ver alguma mudança nas coisas, que daqui a 4 anos as coisas não estejam como estão agora ou como estavam há 4 anos. Mililitros. E como você sabe quando gosta de um candidato? Willie. Saber. Sei lá, apenas sei. Se gosto dele, gosto dele. A sua equivalência de critério para a diferença é ver alguma mudança, e para o critério gostar, a equivalência é um estado emocional de gostar. Mililitros. Como você sabe que seu voto não fará diferença? Willie. Apenas sei. Mililitros. Como? O que você vê, ouve ou sente fora ou dentro de você que mostra isso? Willie. Olhe, sou tantas pessoas. Eu sou só uma.
Faça a conta e você vai ver que o meu voto não importa. Além disso, não importa o partido que ganhar, as coisas acontecem como sempre aconteceram. As referências indicadas aqui são uma referência presente real, são tantas pessoas, e uma referência passada relativa aos resultados de administrações passadas. Mililitros. Como você sabe disso? Vili. Não nasci ontem. Eisenhower, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan. E daí? Mililitros. Você se lembra deles quando pensa em votar? Vili. Vividamente. Mililitros. Em que você presta atenção quando se lembra desses presidentes? Vili. Como todos fizeram as mesmas coisas e como no fundo não tinha muita importância o que eles faziam. Assim, a referência passada é informacional. Mililitros. Você estava falando sobre a conta que podíamos fazer. A que você presta atenção quando pensa nisso? Vili. Só nos números, números altos. A referência presente, então, também é informacional. Mililitros. Notei que você não mencionou Kennedy quando relacionava os presidentes. Vili. Eu gostava dele. Mililitros. Em que se baseava esse gostar dele? Vili. Não sei, ele parecia esperançoso. Sincero. Mililitros. E como você sabia disso? Vili. Observando e escutando, só observando e escutando. Mililitros. E o que você observava e escutava? Vili. O que ele dizia, como dizia. Eu sentia tanta confiança nele. Mililitros. Você votou nele? Vili. Sim. Ao avaliar se gosta ou não de um candidato, Vili usa uma referência presente real pessoal. Vili. Votar apenas ocasionalmente. PR1. Chances do meu voto fazer diferença. Estado do país. PA1. Administrações passadas. PRP. Reação ao candidato. Causa e efeito. Votar ou não votar. Causa e efeito. A variável de causa e efeito expressa as relações contingentes em que um indivíduo se baseia em um procedimento operacional particular. Essas relações contingentes podem se dar entre qualquer combinação de comportamentos externos, percepções, emoções, processos cognitivos, circunstâncias, etc. O que caracteriza uma relação de causa e efeito é que se acredita que uma coisa conduz necessariamente a outra coisa. A vitamina C cura resfriados. Ver outras pessoas felizes me deixa feliz. Concentrar-se na existência de um lugar para estacionar faz surgir um quando preciso. E estar diante de tarefas grandes melhora meu desempenho. Esses são exemplos de relações de causa e efeito. Trata-se de crenças em que a ocorrência de um fenômeno é a consequência natural ou necessária da ocorrência de outro fenômeno. As crenças das relações de causa e efeito são uma incorporação da experiência passada expressa como consequência. Como generalizações acerca de consequências, as relações de causa e efeito propiciam a base ou para ir em direção ou para distanciar-se das causas dessas consequências. Assim, a pessoa que tem um resfriado e acredita que a vitamina C cura resfriados está, por conta dessa crença, propensa a tomar vitamina C. A pessoa que não quer se sentir mal acredita que ver outras pessoas sentindo dor a faz sentir-se mal está, por conta dessa crença, inclinada a evitar pessoas que estão com dor. E a pessoa que quer ter um melhor desempenho e acredita que tarefas grandes a fazem atuar melhor está, por conta disso, disposta a procurar ou criar tarefas grandes. As crenças de causa e efeito são detectadas através da atenção ao uso que uma pessoa faz de determinadas formas linguísticas que pressupõem relações de causa e efeito. Uma das duas formas mais comuns é essa. Então, se você me acompanhar, então ficarei feliz. Se eu souber o que estou fazendo, então o trabalho vai bem. Ele será habilidoso, mas só se trabalhar duro. Ele vê outro jeito. Então terá que aceitar. A forma-se então pressupõe que algum se a causa, leva a alguma consequência ou então, o efeito. Como ilustramos no terceiro e quarto exemplos acima, as palavras se e então não precisam ser usadas explicitamente para que a afirmativa tenha a forma e o sentido de uma construção se então.
Além dessa forma, há outras formas linguísticas que com frequência assinalam uma relação contingente. As mais comuns incluem assim, portanto, consequentemente, porque e quando. Fiz as coisas a tempo. Assim, ele ficará aliviado. Ela vem fazendo muitos novos contatos. Portanto, seu negócio deve se recuperar logo. A consequência da atenção dele é que o trabalho foi feito. Estou feliz porque você está aqui. Porque eu sabia o que estava fazendo, o trabalho correu bem. Ele será habilidoso, por causa de seu esforço. Fico feliz quando você está aqui. Quando eu sabia o que estava fazendo, o trabalho corria bem. Ele será habilidoso, mas somente quando vier a trabalhar duro. O fato de que uma pessoa utilize-se então, assim, portanto, consequentemente, porque ou quando ao descrever a relação entre dois acontecimentos não significa necessariamente, contudo, que ela tenha acabado de descrever uma relação de causa e efeito. Uma outra possibilidade é que ela esteja expressando uma equivalência de critério. A pessoa que diz eu gosto de você porque gosto de estar com você pode querer dizer tanto que gostar de estar com você faz CPM que eu goste de você gostar de estar com gostar. Causa e efeito. Ou e por gostar de estar com você que eu sei que gosto de você gostar SS gostar de estar com. É que se. Do mesmo modo, a afirmativa se você está sorrindo, então você está feliz poderia significar ou que sorrir causa felicidade ou que sorrir significa felicidade. Com frequência, o contexto em que a afirmativa é feita, o modo como é dita e o que já foi eliciado permitem dizer se uma pessoa está falando de uma relação de causa e efeito ou de uma equivalência de critério. Se você tiver qualquer dúvida se ou se a informante está expressando uma equivalência de critério ou uma relação de causa e efeito, você pode eliciar a distinção entre as duas perguntas. Você está dizendo que sorrir faz com que você fique feliz, ou que o modo como você sabe que está feliz é que você está sorrindo. Entretanto, há uma forma linguística que é inequívoca. Essa forma é demarcada pelo uso de verbos que pressupõem relações causais. São os seguintes: ver você me faz ficar feliz. Ver você resulta em me sentir feliz. Ver você produz em mim um sentimento de felicidade. Ver você cria em mim um sentimento de felicidade. Afirmativas no formato algo, verbo causai, algo são invariavelmente afirmativas de uma crença em uma relação particular de causa e efeito. Além do conteúdo de uma relação de causa e efeito, isto é, o que causa o que, cada relação de causa e efeito pressupõe uma relação causai também entre estruturas temporais, por exemplo, que algo no presente causará algo no futuro, ou que algo no passado é a causa de algo no presente. Como todas as outras variáveis, a percepção de relações causais entre estruturas temporais organiza as percepções e o pensamento de acordo com certas diretrizes, e assim contribui significativamente para o comportamento manifesto como resultado do procedimento operacional do qual a relação de causa e efeito faz parte. Por exemplo, se eu tivesse trabalhado duro eu seria um sucesso. Só não é de modo algum a mesma coisa que dizer se eu trabalhar duro eu serei um insucesso, nem levará às mesmas reações. A descoberta de relações causais pressupostas entre as estruturas temporais se baseia na percepção dos tempos verbais que o informante usa ao identificar a causa e o efeito. O modo como meus pais me trataram é a razão de eu ser como sou. Tratamento, modo como sou. KPR Se eu trabalhar duro, vou finalmente ter sucesso. Trabalho, sucesso. PRF Eu sempre serei agradecido pelo que você me ensinou. Ensino, gratidão. KF Quando as relações de causa e efeito não estiverem evidentes no que o sujeito já disse, você pode fazer testes e eliciá-las usando perguntas com a seguinte forma: porque o critério é importante. Essas perguntas motivam o sujeito a dar justificativas para os critérios que está usando, e em geral esses critérios se encontram sob a forma de uma relação de causa e efeito. Por exemplo, ao descrever como elabora um projeto, Alan revelou que um critério que utiliza para selecionar materiais é disponibilidade. Mililitros. Porque usar materiais que estão disponíveis é importante. Alan.
Usar o que está disponível me força a ser um pouco mais criativo para a região autônoma construir as coisas. Usar o que está disponível, mais criativo. A justificativa para Alan usar materiais que estão disponíveis é a relação causal que ele percebe entre usá-los e a qualidade de seu trabalho. Os exemplos seguintes demonstram uma variedade de métodos para eliciar e descobrir relações de causa e efeito, bem como alguns tipos diferentes de relações de causa e efeito e sua influência em um procedimento operacional. Nosso primeiro informante é Sally, que, como vimos, reage a elogios com embaraço e autodepreciação. Mililitros. Você sempre fica embaraçada e autodepreciativa quando alguém lhe faz um elogio. Sally. Não, nem sempre. Se eu me sinto à vontade com a pessoa, então recebo os elogios super bem. Sally especifica a relação de causa e efeito entre estar à vontade e receber bem elogios. À vontade, receber bem elogios. PR. Essa relação de causa e efeito é expressa na forma se então. Mary reage a situações de pressão que envolvem prazos finais diminuindo o ritmo e tornando-se muito cuidadosa em seu trabalho. Mililitros. Por que você diminui o ritmo? Mary. Para que eu possa me concentrar inteiramente no que estou fazendo. Sei que qualquer erro que cometa vai tomar necessário que eu faça tudo de novo, e odeio isso. Mary opera com uma relação de causa e efeito entre cometer erros e ter que fazer de novo. Cometer erros, fazer de novo. PRF. A expressão tornar necessário indica a relação de causa e efeito. Ao descrever os processos por que passa ao escrever ficção, Poe identificou um critério que ele está tentando atender em seu trabalho como sendo a criação de uma experiência completa. Mililitros. O que você quer dizer como uma experiência completa? Poe. Quero dizer que todos os sentidos estejam preenchidos, o que eu vejo, ouço, cheiro, provo e sinto. De outro modo, posso me distrair. Aqui a relação de causa e efeito ocorre entre todos os sentidos estando preenchidos e a atenção total, sentidos preenchidos, atenção total. PR. De outro modo equivale a dizer se não, então 99, ao descrever como faz para editar vídeos educacionais, Morgan disse. Bem, tem que ser claro. Tudo tem que estar claro para o espectador se ele for aprender. Morgan está expressando sua crença em uma relação de causa e efeito entre clareza e aprendizado. Clareza, aprendizado. PRF. Assim como no caso de Sally, a relação de causa e efeito está na forma se então, se ele for aprender, então tem que estar claro. Morgan. Fazer vídeos eficientes. Editar. PR1. Rever vídeo. G. P. Clareza. C. PR. Olhos de. Parados em sequência principiante. Natural. Clareza. Aprendizado. PRF. Edição existente. Ao descrever seu comportamento usual como eleitora, Sarah menciona sua experiência de referência de ver sua mãe sentindo-se péssima após não votar. Mililitros. Então você acha que se sentiria do mesmo jeito? Sarah. Acho. Eu sempre voto, mas sei que se não votasse eu me sentiria péssima. A relação de causa e efeito ocorre entre não votar e sentir-se péssima, não votar sentir-se péssima. PRFF. Sarah. Votar regularmente. Decidir. PAP. Mãe não votar. PAP. Votar. Responsável igual votar. FP. Não votar. Não votar sentir-se péssima. PRF. Votar ou não votar. Fica claro a partir das coisas que Willie tinha a dizer quanto a votar que ele não percebe qualquer relação causal entre votar e seu critério de fazer diferença, ou entre quem se elege e fazer diferença. Será que isso significa que Willie não tem relações de causa e efeito relativas a fazer diferença? Mililitros. Pelo que você disse até aqui, o fato de que você não vê a diferença que seu voto possa fazer o deixa desmotivado para votar. Por que fazer diferença é tão importante? Willie. Se eu puder votar e ver que o meu voto contou, então eu saberei que eu conto também. Em vez de uma relação de causa e efeito, Willie reage descrevendo como saber que seu voto conta satisfaz ao menos em parte sua equivalência de critério para eu conto-se. Então eu sei.
Em outras palavras, ao menos um dos modos como Villiers sabe que ele conta é vendo que seu voto conta. Embora essa seja uma equivalência de critério interessante, não faz parte de seu procedimento operacional para decidir se vota ou não, embora talvez isso seja relevante para o procedimento operacional que ele usa ao avaliar sua autoestima. Mililitros. Entretanto, pelo que você disse, mesmo que pudesse ver que seu voto contava, ainda assim você não votaria, porque para você parece não fazer diferença quem se elege. Villiers. Acho que sim. Mililitros. Então por que fazer diferença em termos de quem se elege é importante? Villiers. Porque ninguém, nenhum partido ou pessoa, tem todas as respostas. Mas se alguém fosse eleito, alguém que fizesse realmente coisas diferentes, então isso faria todo mundo pensar no que estava fazendo e em novos modos de fazer as coisas. Villiers realmente acredita numa relação de causa e efeito entre fazer as coisas de modo diferente e catalisar novas abordagens diferentes. Catalisar novas abordagens. P.R.F. Mililitros. Você disse que também considera se gosta ou não do candidato. De fato, você votou em Kennedy porque gostava dele. O que faz com que gostar de um candidato seja importante? Villiers. Porque, se você gosta dele, então ao menos você poderá sentir que poderia se relacionar com ele, mesmo que você não goste do que ele está fazendo. Villiers expressa uma relação de causa e efeito entre gostar de uma pessoa e sentir que poderia se relacionar com ele. Gostar, capaz de relacionar-se. P.R.F. PD, chances de o meu voto contar. Estado do país. K. Administrações postadas. Gostar, estado interno. Diferente, catalisar novas abordagens. PRR gostar capaz de se relacionar. PRP votar ou inflow votar. Categoria de mobilização e subordinação. A categoria de mobilização especifica os testes feitos em um procedimento operacional que resultam no comportamento. A importância da categoria mobilizadora está em que, embora seja possível fazer muitas representações e avaliações diferentes, algumas das representações e avaliações irão, mais do que outras, conduzir ao comportamento. Para identificar a estrutura temporal da categoria mobilizadora basta saber os testes, critérios e reações comportamentais reais em um procedimento operacional determinado. A estrutura temporal da categoria mobilizadora será a mesma estrutura do teste que resulta no comportamento manifesto. Por exemplo, o planejamento real que Ray fez para as festas infantis era uma função de testes passados que ele havia feito quanto ao que o deixava feliz em criança. Assim, nesse contexto, o que é mobilizador para ele é o passado. Ray. Criar festas infantis bem-sucedidas. O que as crianças gostariam. O planejamento de Anne, contudo, era a manifestação comportamental de testes futuros relativos à felicidade e a dar tudo certo. Anne. Criar festas infantis bem-sucedidas. PA1. Festas pastadas. PR1. Pergunta à filha. FP. Imagina etapas. Felicidade. Crianças rindo, sorrindo, interagindo, tudo dando certo. Tempo, dinheiro e esforço suficientes. Causa e efeito. O que as crianças gostariam. Se, como nesses dois exemplos, apenas um teste estiver sendo feito, então a estrutura temporal da categoria mobilizadora é, por omissão, a mesma do teste. Entretanto, ocorre com frequência que mais de um teste esteja sendo feito em um procedimento operacional particular. Suponha que são 10 horas e que Vox ainda não tenha começado um relatório que tem que entregar na manhã seguinte. Ao decidir se fica ou não acordado e faz o relatório, você considera tanto que está cansado e quer ir para a cama, teste presente, quanto que será repreendido amanhã se não estiver com o relatório pronto, teste futuro. Para chegar a uma decisão, você precisa subordinar um desses testes. Ou você irá para a cama e encarará a bronca amanhã, subordinação dos critérios futuros, ou beberá café hoje e entregará o relatório amanhã, subordinação dos critérios presentes. Ao descrever seu comportamento como eleitor, Villiers nos proporcionou outro exemplo de subordinação.
O resultado de seu teste futuro referente a se o seu voto fará diferença e o seu teste presente referente a se gosta de um candidato é que ele raramente vota. Em geral, os resultados dos dois testes são compatíveis entre si, isto é, ele não acha que seu voto fará diferença e não gosta de nenhum dos candidatos. Willie deu uma alternativa, contudo, ao revelar que havia votado em John Kennedy porque gostava dele. Mililitros. Quando votou em Kennedy, você acreditou que seu voto faria a diferença? Willie. Não. Na verdade, não. Mililitros. E você achou que Kennedy faria a diferença? Willie. Para ser honesto, diria que não. As chances eram contra ele, mas eu gostava dele, por isso acabei votando nele. Willie teve que subordinar um de seus testes que disputavam entre si. Para Willie, nesse contexto gostar de um candidato é uma experiência mais mobilizadora do que sua estimativa sobre o impacto que seu voto terá, e por isso ele subordina o futuro ao presente. O fato de que ele só vote ocasionalmente se deve em larga medida ao fato de que ele raramente encontra um candidato de que goste. Willie. Votar apenas ocasionalmente. Diferente. Catalisar novas abordagens. PRRF gostar, capaz de relacionar-se. PRF votar ou inflow votar. Durante a iniciação de um procedimento operacional que envolva mais de um teste, zero sujeito talvez não ofereça espontaneamente um exemplo de subordinação. Neste caso, você não será capaz de identificar o teste mais mobilizador. Um exemplo disso é o procedimento operacional de Bill ao negociar obras de arte. Ao negociar, ele faz dois testes. Um é presente, referente ao valor relativo e ao menor preço, e zero outro, um teste futuro relativo a ter um bom relacionamento comercial com zero negociante. Como Bill não nos deu nenhum exemplo em que não fosse possível satisfazer a ambos os critérios, não sabemos que teste zero mobiliza mais e qual ele subordinaria. Entretanto, poderíamos descobrir zero teste mais mobilizador, perguntando: recorde alguma ocasião em que achou que poderia conseguir uma obra de arte por um bom preço, mas às custas de perder o bom relacionamento com zero negociante? O que você fez? Ou poderíamos fazê-lo reagir a uma situação imaginada, perguntando: suponha que você pudesse conseguir uma obra de arte que queria por um preço muito bom, mas que fazê-lo arriscaria seu relacionamento com o negociante. O que você faria? Ambas as abordagens criarão uma situação de testes competidores, e a resposta nos dirá qual deles é mais mobilizador. Mililitros. E se você estivesse em situação de persuadir o negociante a vender-lhe uma obra por um preço excepcionalmente bom, mas o negócio destruiria sua relação com ele a longo prazo. Bill. Eu o faria, enfio importa quão bom fosse o preço. Mililitros. Você já esteve numa situação dessas? Bill. Claro, mas simplesmente não valia a pena arruinar um relacionamento de trabalho que talvez algum dia pudesse ser ainda mais valioso em termos de ser bem tratado, ter preferência para ver primeiro novas peças, etc. E assim, se necessário, Bill subordina o presente ao futuro. As possibilidades futuras de uma boa relação são mais motivadoras para ele do que o bom negócio no presente. Bill. Comprar bem obras de arte. Negociar para o histórico dos PR, preços do artista. Valor relativo, comparação com outra obra. FPR1, reações do negociante. Parágrafo. Boa relação, querer negociar comigo, ter tratamento preferencial duro, porém justo tratamento preferencial. PRF o que pagar. Uma observação final sobre a categoria mobilizadora e a subordinação. O ato de ter que subordinar um teste e seus critérios correspondentes cria geralmente conflitos internos. Ao detectarmos indicações de conflitos internos enquanto o sujeito descreve seus testes, critérios e reações comportamentais, verificamos se ele está avaliando alguma outra coisa dentro de seu procedimento operacional que ele ainda não tenha descrito para nós.
Resumo de procedimentos de eliciação e descoberta. O procedimento de eliciação para o método Imprint começa com a especificação de meta desejada, seguida pela determinação de se é necessário tomar como modelo alguém em que a meta seja intrínseca ou para quem ela seja intencional. Seleciona-se em seguida um sujeito, e então obtém-se dele informações quanto ao número e aos tipos de atividade e procedimentos operacionais subjacentes à habilidade daquela pessoa de manifestar a meta. A meta é a especificação daquilo que você gostaria de ser capaz de fazer que ao menos uma outra pessoa já seja capaz de fazer. As metas não incluem apenas comportamentos externos, mas também reações emocionais e processos cognitivos. A meta precisa ser definida de modo positivo, dormir profundamente versus não estar sem repouso, e precisa ser especificada quanto ao contexto em que você quer manifestá-la. Os comportamentos intrínsecos são aqueles que o indivíduo adquiriu coincidentemente como resultado natural de suas experiências de vida, enquanto os comportamentos intencionais são aqueles que o indivíduo buscou e instalou em si mesmo. A diferença básica entre os comportamentos intencionais e intrínsecos é que a aquisição de um comportamento intencional é quase sempre precedida de um conjunto de atividades precursoras que inclui considerações como motivação, compromisso, planejamento, etc. Os procedimentos operacionais subjacentes aos comportamentos intrínsecos ou intencionais provavelmente serão inúteis se você ainda não tiver reações precursoras congruentes com engajar-se e utilizar esses procedimentos operacionais. A seleção de um sujeito envolve encontrar alguém que faça o que você quer ser capaz de fazer nos contextos em que você quer ser capaz de fazê-lo. Além disso, se você precisa das reações precursoras, o modelo escolhido também precisará ter o comportamento visado como resultado de aquisição intencional, e não intrínseca. Se possível, presencie ou crie uma demonstração da capacidade do sujeito de engajar-se de fato no comportamento que você quer modelar. Além disso, se possível, modele ao menos 3 pessoas que manifestem o comportamento visado de modo a separar os padrões importantes de procedimentos operacionais. As atividades são os comportamentos que se combinam para possibilitar a manifestação do comportamento visado. Cada atividade é o resultado de um ou mais procedimentos operacionais. A eliciação da sequência de atividades e procedimentos operacionais começa com o pedido para que o modelo descreva sua ação para alcançar a meta. A descoberta das atividades e dos procedimentos operacionais depende do reconhecimento de pistas linguísticas na descrição do sujeito que especifiquem comportamentos diferentes. Cada atividade ou procedimento operacional distinto é geralmente marcado como uma frase barra ou pelo uso de advérbios como então e então. Etapas adicionais ou omitidas são eliciadas por meio de perguntas como há algo que você tenha que fazer antes de. E uma vez tendo feito, você está pronto para passar à próxima etapa. O procedimento operacional é um conjunto de 7 variáveis que podem ser especificadas por meio de uma combinação de técnicas de descoberta e eliciação. A sequência mais útil e eficiente para a eliciação dessas variáveis começa com testes e critérios, seguidos por equivalências de critério, referências, relações de causa e efeito e subordinação. Lembre-se, contudo, de que muitas das informações que especificam essas variáveis estão presentes simultaneamente nas descrições que um sujeito oferece quanto à sua experiência, o que torna as informações disponíveis para aqueles que são capazes de descobrir as variáveis sem necessariamente recorrer à sequência recomendada. A estrutura temporal do teste e dos critérios é geralmente descoberta e eliciada ao mesmo tempo, uma vez que o teste é a aplicação de critérios a uma estrutura temporal específica. Os critérios são quaisquer padrões aplicados ou usados em um contexto particular, e a estrutura temporal do teste é descoberta por meio da atenção aos tempos verbais usados na especificação desses critérios. Serei feliz. Critério de feliz. Teste futuro. A eliciação de critérios é alcançada com perguntas que fazem com que o sujeito considere os padrões que utiliza em um contexto particular. O que é importante para você quando você, comportamento. Quando você, comportamento, o que você está avaliando.
A estrutura temporal do teste é iniciada através de perguntas que direcionam o sujeito a prestar atenção especificamente às suas avaliações em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Você está avaliando o passado, o presente ou o futuro? Você está atentando para o critério no passado, no presente ou no futuro? A equivalência de critério é descoberta quando o sujeito explica, explícita ou implicitamente, o que tem que ver, ouvir e ou sentir para saber que um critério está atendido. As descrições explícitas de equivalências de critério podem geralmente ser detectadas pelo uso por parte do sujeito de formas linguísticas como critério significa equivalência de critério, ou quando equivalência de critério, eu sei que critério. A enunciação de equivalências de critério envolve pedir ao sujeito para especificar como sabe quando um critério específico está sendo atendido. O que critério significa para você? Como você sabe quando é critério? As referências requerem normalmente a eliciação. As referências são eliciadas através de variações da pergunta em que você baseia seu teste. Cada referência será caracterizada por pertencer a uma das estruturas de tempo, pela sua autenticidade, algo que realmente aconteceu ou que foi construído, e pelo envolvimento emocional, pessoal ou informacional. A estrutura temporal da referência é descoberta pelo tempo verbal que o sujeito aplica a uma referência particular. Pode-se descobrir se a referência é real ou construída pelo contexto e pela descrição que o sujeito faz de sua experiência. Se a distinção não estiver clara, pode ser eliciada pela pergunta: você realmente vivenciou isso, ou imaginou, ou talvez leu ou ouviu algo a esse respeito e então o imaginou? Todas as referências futuras são construídas. As referências pessoais e informacionais podem geralmente ser descobertas pela atenção à presença pessoal, ou ausência informacional, de palavras específicas referentes a sensações e emoções na descrição que o sujeito faz dessa referência. A distinção pode ser explicitada por perguntas como: enquanto recorda isso, você tem as sensações que teve na ocasião, ou apenas lembra que isso aconteceu? As relações de causa e efeito são descobertas pela atenção às formas linguísticas que indicam uma pressuposição de uma relação contingente entre duas ocorrências quaisquer, ocorrências sendo quaisquer experiências, comportamentos, percepções, situações, etc. Essas formas linguísticas incluem construções do tipo se, então, assim, portanto, porque, quando e a classe de verbos que denotam relações causais, como causa, faz, leva a, etc. A especificação da relação de causa e efeito inclui não apenas o conteúdo da relação, mas também as estruturas de tempo, por exemplo, PRF. As relações entre as estruturas temporais nas relações de causa e efeito são descobertas com base nos tempos verbais usados em conjunção com cada lado da relação de causa e efeito. Se eu correr agora, ficarei cansado. PRF. As relações de causa e efeito relevantes para um procedimento operacional em particular são aquelas que propiciam a justificativa experiencial para os critérios. As relações de causa e efeito são eliciadas por meio de um pedido para que a pessoa justifique seu critério em termos de suas consequências, fazendo perguntas como o que torna o critério importante. A estrutura temporal da categoria mobilizadora em um procedimento operacional é a mesma do teste manifesto no comportamento. Quando há dois ou mais testes irreconciliáveis, o teste que não está subordinado, e, portanto, que se manifesta no comportamento, é o teste mobilizador. O teste de mobilização pode ser enunciado fazendo-se com que o sujeito recorde uma situação em que seus testes eram irreconciliáveis, ou fazendo-o imaginar uma situação desse tipo. Esse procedimento de eliciação do método Imprint nos habilita a converter o complexo comportamento humano em um código que podemos usar como base para compreender, prever e transferir aptidões para outras pessoas, ou reproduzi-las em nós mesmos. Esse processo de codificação é rigoroso. Para tornar fácil o processo de eliciação e descoberta é preciso praticá-lo. E cada vez que o praticarmos estaremos nos aproximando ainda mais do acesso ao tesouro da competência humana.